Fez, o amor do Emiliano Dias pelo Corinthians já tá irritando os próprios torcedores do Olímpia, cara. Não só isso, mas a falta de desempenho deles lá. E o Emiliano é aquele cara que não para, né, de demonstrar o quanto gosta do Corinthians. Vou mostrar tudo pra vocês aqui. E alguns números aqui interessantes pra ilustrar que não é só o Emiliano que sente falta do Corinthians. Vou mostrar pra vocês, fica até o final do vídeo, deixa o like, beleza? Vamos lá pro vídeo. Ó, essa notícia aqui, ó. Torcida do Olímpia reclama de Emiliano Dias que ainda aposta sobre o Corinthians. No comando, 2 vitórias, 2 derrotas e um empate, com derrota dura para o Guarani do Paraguai por 4-0 recentemente. Ó. O contrato permite saída caso o Timão queira ele de volta. Ó, a torcida do Olímpia está pé da vida com o Emiliano Dias, mesmo após assumir o clube. O técnico segue fazendo postagens sobre o Corinthians nas redes. E é verdade, ele continua. Colocou Te Amo Corinthians com o Gavião. Nos stories do Corinthians foi. Classificou contra o Palmeiras. No comando, 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. E com tropeços marcantes, né? 3-2 de virada para o Cerro Porteño e 4-0 para o Guarani do Paraguai. O contrato da dupla tem cláusula que permite a saída caso o Timão queira contratá-los. Recontratá-los, né? E a torcida comentando aqui, ó. Já pode voltar? Eu gosto dele, mas acho uma péssima ideia apostar trazer ele sem o pai. Já tem muita gente pensando o contrário, que seria o ideal trazer ele com o pai dele. Mas por que que vem esse papo de Ramon Dias e Emiliano Dias? Por que que a torcida tá tão carente assim? Por que que eu fico falando, Ramon, Emiliano? Não é nem tanto por causa deles. É pelo que eles proporcionaram ao Corinthians, em relação também, não só a números, mas a desempenho. Por exemplo, a gente pega aqui os números dele e do Dorival Júnior. É lógico que eles tiveram bastante jogos, o Dorival bem menos jogos que eles. Mas não é sobre isso. É sobre deixar até o jogo mais emocionante. É até sobre produzir muito mais. Fazer com que o time que teoricamente tem ali um limite técnico, extrapolar esse limite. Jogar mais do que pode jogar até. Porque a impressão que deu realmente, que ano passado, por exemplo, o Corinthians chegou a jogar um futebol que talvez ele nem pudesse jogar. Não fosse a realidade, mas sim um extremo de conexão entre treinador, torcida e time. Que se juntou tudo aquilo ali e o time jogou uma bola que nem eles talvez imaginavam jogar. E eu acho que vocês lembram como o Corinthians jogava. Então, a gente vendo o time do Corinthians hoje, cara, é triste. Primeiro aqui, os números do Ramon barra Emiliano Dias, tá? 58 jogos, 30 vitórias. Olha como é emocionante aqui, ó. Olha como tinha graça do Corinthians do Emiliano. 30 vitórias, 16 empates e 12 derrotas. Se vocês forem analisar, o número de derrotas não era nem tão grande, mas o de empate até era. Mas vou mostrar que os números atuais são assustadores. Tá bom? Para ilustrar o que eu tô falando. Aproveitamento 61% dos pontos conquistados. 61%. Eu não acho ruim. Gols marcados. 91 gols marcados em 58 jogos. 60 gols sofridos em 58 jogos. Muito gol sofrido? Muito gol sofrido, mas muito gol marcado. Era um time que não tinha medo de jogar. E tinha recursos. Não é só postura. Não é só atacar, entendeu? É saber atacar. Pro Dorival Júnior agora. Ó, Dorival Júnior, e aí? Tudo bom? Comigo não tá nada bom não, cara. Vendo o time do Corinthians jogar, não tá bom não. 20 jogos, 8 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. São números muito piores do que do Ramon, quando o Ramon chegou no Corinthians. Nesses primeiros 20 jogos do Ramon, você pode pegar aí. Se não eram piores tanto assim, se não é tão diferente em relação a resultado, você pode até dizer o seguinte: no começo do Ramon também não foi essas coisas todas. E resultado não, mas futebol é aquela coisa, o time tá jogando bem, jogando bem, jogando bem, daqui a pouco começa a ganhar. E aí começou e não parou mais naquele final de Brasileiro, né? Depois continuou o time forte, foi a melhor campanha do Paulista e foi campeão paulista. Aí tiveram os desfalques e tal, o Corinthians começou a perder, os técnicos foram demitidos, né? Os dois técnicos. E aí trouxeram o Dorival Júnior, que traz isso aqui pra gente, ó. 52% dos pontos conquistados, com
Presta atenção, 20 jogos, 19 gols marcados e 15 gols sofridos. Ou seja, a defesa continua ruim, é o que eu falo aqui, e eu sei que tem gente que fica com raiva quando eu falo. Porque não gosta, não quer aceitar que o Corinthians era melhor antes do que agora. Porque é ruim a gente saber que trocou uma comissão técnica que era boa, tinha sim defeitos, principalmente defeitos defensivos. São caras que não estão muito aí para as defesas, assim, mas que focam muito no ataque. Só que o Dorival, ele não faz nenhuma coisa e nem outra. É isso que me irrita. Ele não faz. E desde o começo. Chegou assim, continua assim, parou, passou um mês pra treinar, pra descansar e tal. Voltou, mesma coisa. Aí o Corinthians ganhou do Palmeiras, deu uma mascarada nisso aí. Tá, desculpa pro Dorival. Fila pra pedir desculpa pro Dorival. Tá aí. Graças a Deus, nunca entrei nessa fila. E o Emiliano, ele sempre falou, né? Tinha vontade de voltar pro Corinthians e tudo. O que ele falou? Mi sonho é voltar a Corinthians. Eu sei que vai voltar. Me aconteceu isso em Hilal. Quando eu saí de lá, eu falei que ia voltar. E depois de 4 anos voltei. E agora é o mesmo com... Mas e se te chamarem e tiver no sufoco de novo? Tipo, já aí há algo de coração. Aí não vou poder falar que não. Eu sou solo torcedor. Mas assim, mas o que você viveu no Corinthians... A admiração que eu tenho por essa torcida e o respeito que tenho essa torcida não me aconteceu em outro lado. Carinho especial e uma admiração, que é difícil. Você pode ter carinho, mas ter admiração é difícil. Ter carinho pode ter por qualquer um, mas admirar é difícil. E se o ataque do Corinthians já tá fraco, né? Porque o técnico não arruma esse ataque, vai ficar pior, cara. Ainda pior. O Yuri Alberto passou por cirurgia de hérnia inguinal na manhã da última quarta-feira e será desfalque do Corinthians por um período estimado de entre 4 e 8 semanas. O atacante já sentia dores contra o Juventude, mas o quadro se agravou, exigindo procedimento de urgência. Segundo o médico Mohamed Omairi, a lesão é comum em atletas, ocorre na região da virilha e exige tratamento cirúrgico, seguido de fisioterapia para fortalecimento e prevenção. Este é o terceiro caso de hérnia inguinal no elenco do Corinthians em 2025, após Gustavo Henrique e Hugo também passarem por cirurgia. Que coisa, não? Que coisa, não? Um mês sem nosso ataque titular, depende do Romero e Thales. Pois é, o ataque que já não estava sendo produtivo mesmo com o trio, que é uma capacidade impressionante do Dorival não conseguir fazer os 3 jogadores renderem e fazerem gols no plural, com a bola rolando. Agora que a gente vai contar com a raça dos jogadores, tem que contar com a raça dos jogadores, que tá faltando, principalmente fora de casa. Aí em casa vai ser aquela coisa, dá pra cima, a torcida apoia, aquela coisa toda. Mas precisa melhorar muito fora de casa. Isso daí tem que ser justo, eu sou sempre justo aqui. Isso aqui com qualquer treinador. Desde não sei quando, tá? O Corinthians parou de jogar fora de casa, só quer jogar em casa agora. É um time muito folgado, muito dependente da torcida. Isso é grave, tá? Porque se você não ganha fora de casa, você não é competitivo o suficiente para ser campeão de campeonato nenhum. E aí não dá esperança pra gente, principalmente no brasileiro, né, cara? Que é muito perigoso quando eles ficar tanto tempo assim sem ganhar um jogo e perdendo para time fraco, perdendo o respeito dos outros times. Os outros times vão com mais vontade para cima do Corinthians. Cada vez mais perdendo o respeito. Que é o que acontece o inverso quando você tá bem. Você tá bem, os times respeitam. Eu percebi, inclusive, o Juventude respeitando muito o Corinthians no começo do jogo. O Corinthians vinha de uma classificação. Aí depois foi vendo que o time não fazia nada, começou a ir pra cima e depois não respeitou mais, cara. Foi pra cima, ganhou o jogo merecidamente. Deixa o like, visite a loja Loucos por Estilo, link na descrição no primeiro comentário fixado. Camisas personalizadas pro corintiano, tá? Tamo junto, é nóis e vai Corinthians.